Bom, moçada, vamos dando continuidade aí nossa semana, né? Essa semana a gente vai ver um pouco do assunto de critérios para formulação de dietas, né? E aí nós vamos tentar comentar aqui praticamente todas as espécies, ou pelo menos as espécies de produção, né? Com alguma inserção aí que for necessária para pequenos animais, como cães e gatos, por exemplo. Bom, vamos elencar aqui alguns pontos fundamentais quando a gente pensa em critérios, né, para a formulação de dietas. A primeira coisa é a gente entender que toda vez que a gente está formulando uma dieta ou que a gente está propondo algum tipo de plano nutricional para um animal, a gente tem que levar vários fatores em consideração, né? Não é simplesmente a gente pegar uma dieta ou uma receita, vamos dizer assim, de alimentação padrão e fornecer aquilo ali para todos os animais, independente do estado fisiológico, independente, né, da situação que aquele animal se encontra ou mesmo da espécie, né? A gente tem alimentos que podem ser utilizados, outros que não podem ser utilizados em função de fatores antinutricionais e assim por diante. Então, a ideia aqui é a gente trazer um pouco dessa discussão, né, e vocês rever um pouco disso também, né? Tem bastante material complementar aí para vocês lerem. E à medida que forem aparecendo as dúvidas, a gente vai discutindo mais, aprofundando, né, mais onde a gente achar que é necessário e dependendo da demanda de vocês também, tá? Bom, primeira coisa, moçada, quando a gente pensa em critério, nós temos que pensar o seguinte: qual o objetivo da formulação ou qual o objetivo, se a gente pensar, por exemplo, em nicho de mercado que a gente está querendo atuar. E aí aqui está muito relacionado com o preço, né, desse plano alimentar, dessa dieta e assim por diante. O que a gente tem de legislação em relação àquele tipo de alimento, né, para aquele tipo de espécie, etc. E aqui a gente vai ver alguns exemplos mais para frente, tá? Para quais animais a gente está formulando, então quais as características desses animais. Além dessas características, né, aí aqui entra uma questão fundamental que são as exigências, como que a gente consegue definir, né, ou de onde que a gente vai buscar essa informação de exigência para poder formular da forma mais precisa possível, né, tentando minimizar esse grau de variação, de variabilidade. Junto com os animais, a gente precisa ter uma informação importante dos alimentos, né, aí aqui principalmente em relação à composição, o que a gente tem em termos de que a gente chama de fatores antinutricionais. Já discutimos isso em algumas aulas aí, principalmente na aula de concentrados proteicos, né? Vocês vão lembrar disso aí quando a gente falou da soja. Alguns nutrientes aí, não seria nem essa palavra, mas vamos botar aqui alguns fatores tóxicos, tá? Eles podem ser tóxicos para algumas espécies ou mais tóxicos para umas do que para outras, mas é importante a gente estar atento a eles, né? E o que a gente chama de valor nutricional, que a gente vai linkar a composição com o consumo, com as características as características químicas desse alimento. Bom, depois disso, né, a gente tem que entender que o alimento ele é um veículo de nutriente. Então, o que esses alimentos eles estão levando de nutriente para os animais, né? Todo alimento ele pode ser dividido ali em várias frações de carboidrato, de proteína, etc. Só que carboidrato não é tudo igual, proteína não é tudo igual. Então, qual é o principal tipo de carboidrato que esse alimento leva para o animal? Qual o principal tipo de proteína que esse alimento contém? Né? Como que vai ser essa dinâmica de digestão, de fermentação desses carboidratos, dessas proteínas no trato digestivo desses animais? A gente entender essa questão dos nutrientes é importante. Depois a gente vai falar um pouquinho dos métodos de formulação. Obviamente que não vamos aprofundar, né, neles, mas a ideia aqui é a gente
chamar atenção mesmo, né, do que é o mais comum ou as possibilidades que a gente tem, né? Vou falar um pouquinho de como que a gente faz aqui, tá? E no final, depois dessa dieta formulada, a gente vai falar um pouquinho do monitoramento. Então, indicadores aí que a gente pode usar para entender, né, e acompanhar essas dietas para saber se o que está sendo praticado está ok, de acordo com o que a gente formulou, de acordo com o que a gente tinha de previsão, né? Como é que está sendo essa execução desse planejamento aí. Bom, então vamos lá. Se a gente for pensar, por exemplo, Sandra, vamos pegar aqui um exemplo talvez bem pouco usual, né, na nossa rotina. Vamos pegar o exemplo de rações de cães. O que a gente tem de segmentação? Então, a gente tem uma faixa econômica, onde a gente teria itens, né? A inclusão de itens, vamos botar assim, inclusão de itens de menor custo, tá? Além disso, a gente tem alimentos de menor preferência e menor digestibilidade. Tá? Por quê? Porque a qualidade desse alimento ela é proporcional ao custo dele. Então, se a gente está falando de alimentos mais baratos, necessariamente a gente está falando também de alimentos piores, né? Se a gente pegar uma outra classe, vamos dizer assim, e aí eu não vou separar aqui exatamente todas elas, tá? Que acontecem, mas a importância aqui é vocês entenderem o raciocínio. Se a gente pegar aqui uma próxima, um próximo grupo, né? A gente teria aqui as rações premium, por exemplo, tá? E aí aqui a gente já tem inclusão de itens de custo intermediário, alimentos de preferência e digestibilidade também intermediários. Tá? Aqui a gente já começa a ter menos inclusão de eventuais substitutivos. Não sei se vocês já viram, mas nas embalagens, né, nos rótulos das rações, por exemplo, a gente tem lá, quando a fórmula não é fechada, quando a gente fala, né, uma fórmula super premium, por exemplo, ela, como é o caso desse último exemplo aqui, ela tem o que a gente chama de fórmula fechada. Super premium. Então, ela tem inclusão de alimentos de custo mais elevado, alimentos mais palatáveis e de alta digestibilidade, e não há inclusão de eventuais substitutivos. Por isso que a gente fala que a fórmula é fechada, tá? Então, se vocês pegarem no rótulo lá, vocês vão ver eventuais substitutivos. Por exemplo, para proteína de carne, aí tem lá eventuais substitutivos. Proteína oriunda de soja, alguma coisa nesse sentido. Então, toda vez que a gente tiver uma fórmula, um nicho, né, de mercado que pague por essa característica tanto de qualidade quanto de palatabilidade, etc., né, de digestibilidade do alimento, então a gente vai ter, obviamente, são alimentos um pouco mais caros.
E aí, essas rações, elas também estão, o custo, né, o preço delas também varia em função do custo dos insumos. Porque uma vez que aquela fórmula é fechada e ela não se modifica, mesmo que eu tenha um insumo que esteja mais caro, então, na verdade, ao invés de trocar o insumo, a fábrica, né, ou a linha de comercialização, ela passa esse preço, esse aumento de custo para o cliente final, tá? Então, isso é um fator importante aí. Assim vão ter nas rações para gato, assim a gente vai ter nas rações para equinos, tá? Aqui o exemplo foi para rações de cães, mas são possibilidades que a gente pode ter. E aí, de novo, quando a gente volta aqui, ó, que a gente comentou, né? Vai depender do nicho de mercado que essas rações vão atingir mais, né? Isso aqui está muito atrelado ao preço. E aí, obviamente, se eu tenho alguma limitação, por exemplo, ó, a legislação me obriga um mínimo de, por exemplo, um mínimo para determinada categoria ou para determinado produto, eu posso, né, ter algum indicador mínimo de umidade, por exemplo, posso ter um indicador mínimo de quantidade de fibra, posso ter um indicador mínimo de proteína bruta. Então, se o produto foi registrado com aquela característica, né, com aqueles níveis de garantia, ele é obrigado, o fabricante é obrigado a, que em qualquer momento, se aquele produto for analisado, naquela análise ele tem que ter aqueles níveis mínimos de garantia ali, que obviamente são garantidos pelo fabricante, tá? Então a gente tem os mínimos e máximos, por exemplo, que são em função dessas legislações, tá? E aí principalmente é a referência do que vem no rótulo, né, daquele produto e tudo mais, certo? Então isso aqui é muito importante a gente ficar atento. Deixa eu trazer isso aqui para cima, só para a gente ir organizando aqui nosso resumo. Bom, beleza. Quando a gente pensa num segundo critério, né, que a gente tem aí em relação aos animais, aí aqui nós podemos subdividir, por exemplo, isso aqui na espécie que a gente está trabalhando. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, né, com pequenos, vamos botar aqui pets, animais de companhia, então cães, gatos, peixes ornamentais e assim por diante, tá? A gente tem algumas classificações aí que o cavalo, né, o equino entraria como um pet, mas não no sentido de animal de companhia, mas como um pet em função do nível de investimento, do nível de movimentação financeira que o mercado do cavalo representa, né, na economia do Brasil, principalmente. A gente pode estar falando de bovinos, a gente pode estar falando de suínos, a gente pode estar falando de aves, a gente pode estar falando de pequenos ruminantes, tá? E aí percebam, gente, que em cada uma dessas espécies a gente vai ter variações, né? Então vamos pegar, por exemplo, equinos. A gente pode estar falando de potros em crescimento, posso estar falando de animais em trabalho, atletas, posso estar falando de éguas, gestantes. Isso tudo, obviamente, que vai mudar o plano nutricional desses animais. Então, essa característica desse animal, ela está muito atrelada a essa questão de exigência, né? A gente tem que estar muito atento. Bovinos, posso estar falando em macrogrupos, por exemplo, bovinos de leite, bovinos de corte. Dentro de cada um desses, eu posso ainda ter vacas em lactação, vacas secas, bezerras, recria. No corte, a mesma coisa. Posso ter vacas em estação de monta que precisam de uma suplementação, por exemplo. Vacas vazias, solteiras e assim por diante. A gente tem aí, né, várias variações dentro dessas espécies que precisam ser respeitadas. Suínos, podemos estar falando de marrãs, podemos estar falando de maternidade, de creche. Então, sempre quando a gente pensa na característica do animal, a gente está pensando nesses detalhes, nesse nível de detalhe. Por quê? Porque a gente tem
diferentes exigências para diferentes características, né? Então, posso estar falando nas aves aqui, aves de postura, aves de corte, pequenos ruminantes seguindo aí a mesma lógica, né, dos grandes ruminantes. A gente pode ter animais em lactação, a gente pode ter animais de corte, a gente pode ter animais de produção de lã e assim por diante, tá? Então, sempre quando a gente está pensando em critério, né, obviamente que entender qual o nicho de mercado e etc. é importante, mas junto com o entendimento desse nicho de mercado, a gente precisa direcionar o plano nutricional para quem vai comer, tá? E entender as características desses indivíduos é talvez um dos pontos mais importantes aí dessa questão das características. Lembrem disso, gente, não só a espécie, mas as variações dentro da espécie, hoje, para quase todas, né, todos os nichos, aí, todos os sistemas de produção, a gente já tem informação que nos permite formular dietas, né, compor planos nutricionais mais precisos para a categoria que a gente quer. Né, isso a gente vê muito aí no mercado do cavalo, por exemplo. Né, animais de características totalmente diferentes dentro de um sistema de criação de equino, mas às vezes comendo a mesma dieta ou comendo expostos ao mesmo plano nutricional. Tá? Isso invariavelmente, né, pode resultar às vezes em desperdício, em perda, né, porque às vezes esses animais não precisam daquele plano nutricional, então eu posso estar gastando dinheiro a mais sem precisão, sem necessidade, ou pode implicar em queda de desempenho, queda de saúde, né, porque às vezes os animais precisavam de estar comendo uma dieta um pouco melhor, um plano nutricional um pouco melhor, e às vezes por estar todo mundo comendo a mesma coisa, nivelado mais por baixo, a gente tenha situações, né, onde a gente não tem, por exemplo, o máximo crescimento dos animais, de potro principalmente, não tem a máxima, a manutenção ótima, vamos dizer assim, de condição corporal em éguas, então principalmente final de gestação, início de lactação, às vezes essas éguas sentem tanto esse momento aí, né, de transição, que acabam ou demorando demais ou às vezes até passando a próxima estação vazias. Então, coisas que a gente precisa pensar, que não só nessa informação pontual, né, da exigência, da característica, etc., mas o que isso implica de manejo, o que isso implica do ponto de vista produtivo, né? Quais são as consequências disso para o sistema de produção. Isso é um dos pontos também muito importantes da gente pensar. Bom, se a gente pegar agora, vamos descer aqui para a gente organizar a nossa ideia, os alimentos, né? O que a gente tem em relação à composição, principalmente dos alimentos. Então, como a gente já viu em outros momentos aí, se a gente pegar a composição, todo alimento, moçada, pode ser separado em água, matéria seca. Essa matéria seca pode ser separada em matéria mineral e matéria orgânica. Essa matéria orgânica pode ser separada em carboidrato, proteína, lipídios, vitaminas, tá? Então, se eu pensar que na composição praticamente todo alimento vai ser composto das mesmas frações, né? O que muda de um alimento para o outro? Principalmente as relações dos nutrientes, e aí nós estamos falando de quantidade mesmo, né? No teor de matéria seca, então vamos botar aqui quantidade. A gente já viu que quem tem mais carboidrato, quem tem mais proteína, eles são diferentes que eles inclusive recebem nomes diferentes, né? Como vocês já viram nas outras aulas de classificação. Além das relações de nutrientes, né? As disponibilidades, ou vamos botar os potenciais de digestibilidade / fermentação desses nutrientes ou dessas frações, tá? Por quê? Porque eu posso ter a fração de carboidrato, onde um alimento eu tenho mais carboidrato fibroso, outro alimento tem mais carboidrato não fibroso. Então, em quantidade, às vezes, eles são semelhantes, mas o formato em que esse carboidrato está contido ali naquele alimento vai ser diferente. E isso
né, de certa forma, é o que vai influenciar mais se o animal vai conseguir aproveitar mais ou menos aquela fração de carboidrato, por exemplo. Proteína, a mesma coisa. Eu posso ter um alimento, por exemplo, igual a ureia, que 100% da ureia é nitrogênio não proteico. Então, ela é o que a gente chama de proteína degradável no rumen. 100% dela vai ser PDR. Eu posso ter um farelo de soja, por exemplo, que também é um concentrado proteico, aonde parte dela vai ser PDR, parte dela vai ser PNDR, como a gente já viu lá atrás no tópico de soja. E aí isso implica em quê? Chega mais substrato nitrogenado no rumen quando eu utilizo ureia. Mas quando eu utilizo essa mesma ureia, chega menos aminoácido no intestino delgado, né? Vindo do alimento, obviamente, tá? A gente está excluindo aqui o fator de produção de proteína microbiana. Óbvio, né, gente, que isso são vários fatores que influenciam isso, mas eu quero que vocês entendam o raciocínio aqui. A gente está dando um zoom na composição do alimento, né? Entendendo que, mesmo que eles sejam fontes de proteína, eles são fontes de proteínas diferentes, tá? Isso é que é a mensagem que a gente quer deixar claro aqui para vocês. Os carboidratos, como eu disse, é a mesma coisa. Eu posso ter uma polpa cítrica, por exemplo, que grande parte dela é fibra solúvel, é pectina, né? Que compõe o CNF. Ou eu posso ter, no mesmo peso, uma quantidade, né, de carboidrato que é mais FDN, que é mais celulose, que é mais hemicelulose. E aí o que vai acontecer? A digestibilidade, o potencial de fermentação desses dois componentes dentro de um rumen, por exemplo, vai ser totalmente diferente. O potencial de fermentação no intestino grosso de um cavalo vai ser totalmente diferente. Então, isso é muito importante ficar claro, tá? Quando a gente pensa, né, que além dessa questão da composição, juntamente com esses nutrientes ou essas frações de nutrientes, a gente pode ter fatores tóxicos ou fatores antinutricionais. E aí, quando a gente deu o exemplo da soja lá, né, a gente falou de fatores termoláveis e termoestáveis. A gente chamou a atenção do que são fatores que são produzidos por ela, naturalmente estão lá, né? Então a gente tem mecanismos aí para poder lidar com eles, mas tem algumas espécies, alguns indivíduos que vão ser mais ou menos sensíveis. Então a gente volta lá atrás. Para quem que eu estou formulando? Né? Quem que vai ser exposto a esse plano nutricional, ser exposto a essa dieta? Esses animais têm capacidade de lidar com esses fatores antinutricionais? Se eu trabalhar, por exemplo, em dietas para ruminantes, eu posso ter um certo nível de tanino na dieta. Se a gente vai para monogástrico, isso já começa a ficar um pouco mais complicado. Os próprios fatores antinutricionais da soja, o ruminante tende a ser mais tolerante a esses fatores antinutricionais do que os monogástricos. Quando a gente vai para, por exemplo, contaminações dos alimentos, então vamos falar um pouco de micotoxina, produtos secundários aí do crescimento de fungo, né? A gente tem espécies, suínos, equinos, por exemplo, que são menos tolerantes, né? São mais sensíveis à ingestão de micotoxinas. Então, esses fatores que estão presentes na dieta, estão presentes no alimento, a gente tem que tomar muito cuidado. Obviamente que nesse caso de contaminação, a gente não quer que tenha na dieta de ninguém. Mas, embora a gente saiba que é muito difícil não ter, né? Principalmente quando a gente trabalha com forragens conservadas. Então, ficar muito atento a essa questão, tanto da composição, né? Se isso está de acordo com o potencial de utilização, de digestibilidade para aquele indivíduo que está se utilizando aquela dieta, e essa questão dos fatores antinutricionais, tá? Uma coisa importante da gente pensar, vamos dar um exemplo aqui. É muito comum a gente ter, por exemplo, a utilização de silagem de grãos úmidos, de milho ou de sorgo na dieta de ruminantes, tá? Quando a gente trabalha, né, um pouco a gente vai entender um pouco da composição, o que isso leva ou qual que é a consequência desse alimento na fisiologia da digestão, a gente já entende, por exemplo, que não dá para utilizar uma silagem de grão úmido na dieta de equinos, né? Por mais que a gente tenha aí alguns relatos na literatura e etc., a gente estaria expondo esses animais a grandes quantidades de amido, de alta digestibilidade, né? Porque quando esse grão ele passa pelo processo de ensilagem, ele acaba aumentando, né? Ele quebra um pouco, ele diminui um pouco aquela densidade, aquela estrutura da matriz proteica ali que envolve o amido. Então a gente teria um alimento que poderia causar algum tipo de distúrbio no equino.
Então, a gente já sabe que em uma espécie eu posso usar e em outra espécie eu não posso usar. Isso é só um exemplo, tá? Dos vários que a gente tem. E aí não comparando, né, obviamente, o ruminante com o equino, mas pensando em todas as espécies, tá? Vou dar outro exemplo. A gente não poderia usar um farelo de algodão na dieta de aves, principalmente de postura, tá? Esses nós já vimos lá na aula de alimentos de concentrados proteicos, né, e concentrados energéticos, o que que isso pode causar? Mudança de coloração de gema, mudança de coloração de clara. Então a gente não quer, do ponto de vista comercial, isso é muito ruim. Então eu poderia tranquilamente usar na dieta de ruminantes, mas não poderia usar na dieta de aves, tá? Vocês, como zootecnistas, eu acho que é fundamental entender essa questão de composição de alimento, né, e o que que isso pode gerar de consequência. Sempre tentando juntar esse conhecimento da fisiologia da digestão, esse conhecimento da nutrição, né, em geral, a gente está falando de fisiologia da digestão e composição de alimento. Quase sempre a gente vai estar trabalhando esses dois lados aí da história, tá certo? Bom, se a gente seguir para frente aqui, ó, o que que a gente tem? Já comentamos um pouco disso, né? Dos nutrientes. Então, carboidrato, vamos supor, ele pode ser dividido aí em FDN, em CNF, tá? E o que que a gente tem que pensar aqui, gente? Sempre que a gente está pensando nesse tipo de nutriente, hein? Nós estamos falando, vamos falar aqui um pouco de energia, tá? Pensando que essa fração de carboidrato vai ser, né, a maior fração que vai compor a energia da dieta, a gente tem que entender o quê? A gente sempre está prezando, né, colocando fibra na dieta, seja de qualquer espécie, tá? Prezando por saúde de trato gastrointestinal. E quando a gente fala de carboidrato, né, de carboidrato não fibroso, principalmente, a gente está falando de concentrados, onde a gente quase que necessariamente precisa aumentar a densidade energética das dietas, tá? Se a gente pegar aqui as unidades, né, de energia que a gente vai ter aí, a gente pode estar falando de caloria, quilocaloria, joules, isso aqui são em gramas, isso aqui são quantidades absolutas, tá? E a gente pode falar também de quantidades relativas, então, porcentagem, né, do MDT, porcentagem em megacaloria por quilo, por exemplo, tá? Gramas por quilo e assim por diante. Aqui estão grandes fontes de erro às vezes, porque uma coisa é a gente falar a quantidade de energia que nosso animal está comendo, total, quantidade absoluta, ou falar em quantidade relativa, né? Isso pode gerar um confundimento aí. Uma coisa é eu falar que uma dieta tem 1,8, 2 megacalorias por quilo, e outra coisa é eu falar que meu animal come 18 megacalorias por dia, por exemplo, tá? Então isso a gente tem que ficar muito atento. Para proteína, a mesma coisa, né? A gente pode ter aí tanto proteína bruta, proteína degradável no rumen, proteína não degradável no rumen, proteína metabolizável, proteína ideal, proteína total, um monte de formas da gente, de unidades da gente classificar isso. Várias delas, né? Por exemplo, quantos gramas de proteína um animal come por dia? Então vamos pegar um cavalo aí em trabalho médio, 800, 900 gramas de proteína por dia, tá? Às vezes um pouco mais de 1 quilo, dependendo da quantidade, né, do peso vivo, das características de atividade e assim por diante. Mas uma coisa é a quantidade de gramas que ele come por dia e a outra coisa é a porcentagem de proteína na dieta desse animal. Tá? Então, se eu tenho uma ração, por exemplo, com 13, com 15, com 17% de proteína bruta, significa que para cada quilo daquela ração eu tenho 170 gramas de proteína bruta. Percebam que isso é uma relação, né? Uma grandeza relativa. Agora, é diferente de eu falar que meu cavalo come 1 quilo de proteína todos os dias. Então, isso é uma quantidade absoluta. Ele come tantos gramas daquele alimento e não uma porcentagem relativa da dieta, do alimento e assim por diante. Tá? A gente fica muito atento, então, a esse ponto. Tá? E assim vai acontecer com minerais, assim vai acontecer com vitaminas, né? Se eu estiver falando em unidades internacionais, se eu estiver falando em gramas, qual o veículo que essas vitaminas estão sendo fornecidas, elas estão a inclusão delas na dieta, né, estão sendo feitas, então isso aí
são pontos importantes. Quando a gente parte aqui para os métodos de formulação, a gente tem, né, algumas possibilidades. Vocês já viram isso aí com detalhes, né, professor Luiz? A gente vai ter um método, uma possibilidade do que a gente chama de tentativa e erro. Os quadrados de Pearson podem ser simples ou duplos. Os métodos algébricos, né, por equações, por exemplo, tá? E os cálculos em software. Cada um desses aqui, moçada, vai ter a sua dificuldade, vai ter a sua característica particular, tá? O que é importante aqui é que a lógica, você tem que entender que a lógica de todos eles, ou a lógica por trás de todas essas contas de formulação, ela quase que sempre é a mesma, tá? Que a gente está, como que a gente está juntando essas informações aqui? Vocês vão ver isso com muito mais detalhe, tá? Em outras disciplinas aí, inclusive na nutrição de ruminantes. Mas o que a gente tem aqui? O que a gente falou lá em cima, as características do animal. Aí a gente junta o que a gente tem de alimentos disponíveis, tá? Porque de alimentos disponíveis. Vamos pegar aqui tanto o software quanto as médias ponderadas que a gente calcula no quadrado de Pearson, né? As equações, os métodos algébricos. Então a gente pega exigência, então essa característica do animal aqui, leia-se exigência, tá? Os elementos disponíveis, leia-se composição. A gente pode ou não limitar, né, algum nutriente ou algum alimento que a gente quer, níveis de inclusão, por exemplo. Não vamos entrar nesse detalhe agora, tá? Mas essa conta, ela junta essas duas características. Quanto de determinado alimento ou de determinada mistura que eu vou fornecer num volume X de dieta, num volume X de consumo, tá? Então nós estamos falando, né, da exigência. Consumo de matéria seca, exigência de energia, vamos botar aqui energia líquida, embora a gente não tenha muita informação sobre a energia líquida dos alimentos, né? Esse dado é meio calculado. Não vou entrar nesse detalhe agora também com vocês, mais para frente a gente vai ver isso. Exigência de proteína bruta ou proteína metabolizável, por exemplo. Exigência de minerais, exigência de vitaminas, exigência de algum aminoácido específico, tá? Enfim, tudo que a gente tem num certo volume, né, na capacidade do indivíduo de ingerir aquele volume, o que eu consigo colocar de nutriente aqui dentro, ou o que eu preciso colocar de nutriente aqui dentro, que eu vou suprir a demanda ou a exigência nutricional desses indivíduos para determinado desempenho, né, que a gente espera. Então, basicamente, o que a gente faz é isso. Então, quando a gente está trabalhando com um software, por exemplo, o que esse software faz? Ele tem uma matriz de exigência e uma matriz de composição. Ele junta esses dois dados, né, a partir dos inputs, né, das entradas que a gente dá para ele, e aí essa junção de dados vai trazer para a gente qual a quantidade de cada elemento eu posso colocar para poder suprir essas exigências, tá? E aí aqui tem um monte de detalhe. Então, vamos pelo começo, né? Então, a gente está uma junção ou um cruzamento de dados, tá? Então, eu tenho base de exigências versus base de alimentos. E aí eu defino o que seria minha dieta. E aí aqui, gente, a gente tem N variações. Eu posso fazer dieta de custo mínimo. Posso fazer dieta de lucro máximo. Posso fazer dieta de máximo desempenho. O que vai depender isso aqui? De novo, qual que é a inserção, qual que é o contexto, né, que o nosso indivíduo está inserido. Então, se eu estou falando, por exemplo, de um cavalo atleta, eu quero dieta de máximo desempenho. Se eu estou falando, por exemplo, de dietas de vacas em lactação, eu quero dietas de lucro máximo. Se a gente está falando de dietas de animais para passar uma determinada temporada, né, do ano, às vezes, com um ganho médio diário um pouco mais baixo,
uma situação de baixa oferta de forragem, isso obviamente está muito influenciado, vai ser muito influenciado pelo fluxo de caixa da fazenda, eu posso fazer uma dieta de custo mínimo e assim por diante. Então, junto, né, todas essas informações, mais o contexto que esses animais estão inseridos, a gente vai definir qual que é esse tipo de dieta que a gente quer fazer, tá? E é muito importante a gente ter essa visão um pouco mais holística do negócio, uma visão um pouco mais, um zoom out da fazenda, do sistema, né, de como que aquele indivíduo está inserido naquele sistema ali. Isso é fundamental para a gente tomar essa decisão. Qual vai ser a melhor, né, dentro de todos esses critérios aí, qual vai ser o caminho que a gente vai tomar para sair lá na frente com um plano nutricional que se adeque, né, a esse ecossistema, a esse cenário, com o melhor resultado possível, seja ele de desempenho, seja ele financeiro, né, e assim por diante. Quando a gente passa para um último critério importante aqui na formulação, que é o monitoramento, ele não é da formulação propriamente dito, mas ele é fundamental para a gente ver se essa formulação foi bem feita. A gente já comentou sobre isso, mas vou relembrar aqui rapidinho. Se a gente for pensar na exigência dos indivíduos, muitos dados, né, dependendo do que a gente está trabalhando, a gente tem dados nacionais, tá? Mas muitos, dependendo da situação, a gente vai trabalhar com dados de fora, com dados americanos, dados europeus, e nem sempre a gente vai ter precisão nesses bancos de dados, né? Porque a maioria deles não tem, eles não foram gerados, esses números não foram gerados nas mesmas condições que a gente vai trabalhar. Então, vou dar um exemplo. O NRC 2001, de gado de leite, ele é um banco de dados extremamente robusto, de vacas americanas criadas em freestyle, comendo dietas à base, na maioria das vezes, de silagem de milho, né? Concentrados de híbridos de milho um pouco diferentes dos que a gente tem aqui. Então, a gente acaba tendo que fazer alguns ajustes. O NRC 2007, de equinos, grande parte dos dados americanos e europeus. Então, a gente não tem um dado de raças nacionais, a gente não tem dados de cavalos a pasto, por exemplo, né, gramíneas tropicais, principalmente. Então, a gente acaba precisando fazer a dieta, montar o plano nutricional e monitorar o indivíduo para saber, primeiro, se o desempenho esperado está acontecendo, tá? E segundo, se esses indivíduos estão tendo saúde, né? Além do desempenho, dificilmente a gente vai ter desempenho sem ter saúde, mas eu posso ter um espaço de diferença aí até esse animal demonstrar, né, clinicamente ou demonstrar de alguma forma essa diminuição de saúde antes de diminuir o desempenho. Isso pode acontecer, tá? E além disso, ver se os resultados econômicos, né, quando for o caso, também estão de acordo com aquilo que foi planejado. Então, alguns indicadores importantes, indicadores diretos, né, do manejo nutricional, a gente já comentou alguns. Por exemplo, o score de condição corporal. Serve para a gente monitorar como é que está sendo o acúmulo ou a mobilização de reserva, né, um indicador indireto da quantidade de reserva corporal desses indivíduos. Obviamente que ele precisa ser avaliado junto com outros, tá? Mas é sim um grande indicador para a gente coletar de forma simples e prática no campo, na prática. Score de fezes. Fundamental, formato, odor, presença de corpo estranho. As fezes, gente, são a representação material, fisiológica do que passa no trato gastrointestinal. Então, o que sai dali está me falando muita coisa do que está acontecendo lá dentro. Preciso criar essa rotina de monitorar a score de fezes, tá? No caso de vacas leiteiras, por exemplo, a composição do leite. Me fala também sobre o meu manejo nutricional, se está faltando, se está sobrando algum tipo de nutriente, por exemplo. Tá? Por exemplo, o nitrogênio ureico do leite. Fala para a gente se a gente está errando a mão ali na quantidade de proteína, se está faltando carboidrato lá no rumen, o que pode estar acontecendo. Né? Tem algumas possibilidades aí, a gente vai ver isso com detalhes. Se eu tenho, por exemplo, inversão da relação de gordura e proteína, a gente pode estar tendo algum tipo de perda, né, de condição, de manutenção mesmo de boas condições dentro do rumen. A gente pode estar tendo algum tipo de ácido ali que está escapando da biohidrogenação. A gente pode estar tendo um grupo de micro-organismos, às vezes, que não está conseguindo desempenhar bem essa função de fermentar, de biohidrogenar ácidos graxos, e a gente pode começar a ter problema com isso. Vacas em pós-parto imediato, onde a gente tem
também, às vezes, um desbalanço de relação de gordura e proteína, tá? Em função desse exacerbado, aí, essa mobilização de reserva muito intensa, né? Então, essa vaca, às vezes, está num balanço energético negativo mais intenso. Isso está falando para a gente um indicador, às vezes, de qualidade de pré-parto, qualidade de manejo nutricional no pós-parto. Isso é muito importante, tá? Um dos indicadores mais importantes e menos mensurados que a gente vê, consumo de matéria seca. Em qualquer espécie que a gente estiver trabalhando, em qualquer sistema de produção, é fundamental que a gente crie protocolos, crie processos para poder medir o consumo de matéria seca. Tá? Isso vai falar muito para a gente sobre saúde. Normalmente, antes de ter qualquer tipo de variação comportamental, normalmente antes de ter qualquer manifestação clínica de doença, a variação comportamental que mais aparece é a diminuição de consumo, tanto de consumo de matéria seca quanto de consumo de água. Tá? Como o consumo de água é um pouco mais difícil de a gente mensurar, esse consumo de matéria seca é fundamental que a gente acompanhe ele na prática. Tá? E, obviamente, né, os indicadores de desempenho. Então, se a gente está trabalhando com vacas leiteiras, como está sendo a produção de leite, né, em gado de corte, como está sendo o ganho médio diário, em equinos, como está sendo o desempenho desses animais no treinamento, durante o treino, eles estão cansando mais, cansando menos, estão mais colaborativos no trabalho ou não, tá? Isso faz muita diferença. Como é que está o temperamento desses animais? Se a gente está trabalhando com suínos ou aves, como é que está sendo o desempenho desses animais de maneira geral? Então, isso são alguns pontos, né, que a gente pode monitorar. Obviamente que cada fazenda pode definir os seus, tá? Isso aqui vai muito de acordo, né, com a capacidade gerencial da fazenda e do aras e do centro de treinamento e assim por diante, e da granja, né? Então, a gente tem que ter pelo menos algumas que são comuns a todas as espécies, né, que seriam pontos básicos aí de checagem, mas a gente também pode criar ou pode elaborar um programa, né, de monitoramento específico de acordo com cada sistema, de acordo com cada necessidade. Beleza? Bom, sabe, aqui a ideia é a gente rever um pouco desses critérios aí, né, que a gente vai usar para formular dietas. E, na verdade, aqui vocês precisam estar familiarizados, né, e já começar a familiarizar mais com esses termos. Vocês vão conseguir colocar isso aqui em prática e já vai ficar mais fácil, né, se vocês tiverem esses conceitos aí mais presentes na cabeça. Beleza? Qualquer dúvida que tiverem, mandem lá para a gente na plataforma, no nosso grupo. Qualquer coisa que precisarem, estou à disposição. Um abraço para todo mundo aí e fiquem com Deus.